Bom, agora a aula é com a Luciana, da Ara Cacau. Ela é uma das maiores especialistas na área do Bean to Bar aqui do Brasil, né, Lu? Eu conheço ela, uma pessoa muito especial, ela é engenheira de alimentos. E ela vai falar um pouquinho pra gente dessa técnica que quase ninguém conhece e que é super legal, né? Ela faz o desenvolvimento de toda a linha de cacau, desde a extração, da raiz, até a colheita. Chegar na barra de chocolate mesmo. Isso. Sabe mais do que eu, né? Então, fica à vontade, bem-vinda à nossa Escola Delicatessen. Mari, muito obrigada pelo convite, muito obrigada, pessoal, pela audiência e pelo interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o chocolate. Principalmente esse chocolate tão especial que vem a partir da amêndoa de cacau, né? Tem um conhecimento que a gente vai atrás para entender um pouquinho do cacau até a gente chegar na nossa tão deliciosa barra de chocolate. Então vamos lá. O objetivo aqui hoje é a gente fazer uma degustação de chocolate para você que não entende nada de chocolate ou para você que já é um especialista e gostaria de melhorar um pouco seus conhecimentos nessa área tão gostosa que é o chocolate. Nossa ideia aqui hoje é fazer a evolução do gosto, ou seja, eu vou trazer com vocês um chocolate desses aí que a gente pode encontrar em qualquer supermercado, em qualquer padaria, que está presente desde a nossa infância, adoçando a nossa vida, até um chocolate de terroir, com notas especiais, com aromas e texturas que vão te trazer sensações e descobertas aí que até hoje você nunca provou. Vamos lá? Então, uma coisa muito interessante de contar para vocês, que no mundo do chocolate, assim como no mundo dos vinhos, cada cacau, cada colheita, cada safra tem uma história diferente para contar e essa história aparece para a gente nos chocolates, né? Então, assim como as uvas são para o vinho, é o nosso cacau para o chocolate. O cacau, ele é um fruto, eu trouxe uma réplica quase perfeita desse fruto tão gostoso, né, que é o cacau, porque muitas vezes, né, a maioria de nós conhece muito bem o chocolate, consome o chocolate desde criança, mas sequer viu um fruto desses. Eu estou aqui em Campinas. Em Campinas não é uma região produtora de cacau, mas nós aqui no Brasil temos diversas regiões produtoras que produzem cacau de excelente qualidade. O cacau ele é nativo da região amazônica ali, mas hoje os grandes produtores no país é a região do Pará, e aí ali se divide em diversos rios, em diversas populações nativas que fazem o cultivo desse cacau, e a região da Bahia, né? O cacau foi levado há muitos anos, mais de séculos atrás, ele foi tirado do Pará e foi levado para a Bahia, e na Bahia se desenvolveu uma forte cultura de produção do cacau. Então a gente tem hoje lá centenas de produtores, centenas de famílias produtoras que vêm desenvolvendo técnicas, aperfeiçoando o seu cultivo e fazendo bonito, inclusive em festivais internacionais do cacau. Fora Pará e Bahia, a gente também tem outros estados, principalmente Espírito Santo, vem trazendo uma boa representatividade e outros aí com produtos bastante diferentes. E por que é importante a gente falar do cacau? Porque quando a gente fala de chocolate, esse fruto aqui é o nosso protagonista. É a mesma coisa de falar vinho sem uva. Como é que a gente faz um vinho sem falar das uvas, não é? Então, quando a gente olha para o cacau, para essa maneira diferenciada, né, a gente vai entendendo que cacau não é tudo cacau. Assim como chocolate não é tudo chocolate, né? Por que a gente tem tantas ofertas diferentes? Por que a gente tem uma diversidade tão grande de produtos e preços diferentes? Espero que no final desse dia a gente consiga responder um pouquinho disso para vocês. E voltando aqui para o nosso grande astro, né, para o nosso grande artista da nossa produção de chocolate, o cacau, para ele ser um cacau com uma expressão muito boa, com terroir marcante e que a gente consiga ver essas notas aromáticas no nosso chocolate, ele precisa passar por alguns processos
que eu aqui vou contar brevemente para vocês, mas uma vez que nós estamos no Brasil, convido todos vocês a fazer uma expedição ou pela Amazônia ou pela Bahia para conhecer um pouquinho mais do cultivo, conhecer um pouquinho mais dos produtores de cacau. É interessante dizer que um bom chocolate vai ser feito a partir de um bom cacau, e um bom cacau ele precisa de muito talento e muito trabalho para desenvolver os seus aromas. Tudo começa lá na fazenda. Então, desde a espécie genética, tudo aquilo que o produtor vai escolher enquanto produto, aquilo que ele vai plantar. A gente, né, como banana, temos a banana nanica, banana prata e diversas outras. No cacau a gente também tem diversas espécies genéticas. E tudo isso vai influenciar no sabor do nosso chocolate. Então, um produtor especialista, um produtor experiente, ele vai saber quais são as plantas que ele vai querer plantar, todos os seus manejos de campo, que olha, não é para amadores. Você plantar o cacau, ele tem uma coisa muito interessante de dizer, porque ele vive em sinergia com a floresta, né? Por isso que muitas vezes a gente fala da sustentabilidade no chocolate, porque para ter um bom chocolate, para ter um bom cacau, a gente precisa preservar as nossas florestas, porque o cacau ele precisa da floresta para viver. Então, essa arte de cuidar da biodiversidade, de cuidar das outras plantas, de fazer esse sistema que na Bahia se chama cabruca e na região amazônica se fala, né, da agrofloresta, essa sintonia do cacau com a preservação das outras plantas, é o que eu digo que não é para amadores. Então, o que é muito interessante? Eles vão ter todo um manejo da roça, eles vão ter todo um manejo ali das plantas, vão entender qual que é o momento correto de fazer a colheita desses frutos, porque é importante que o fruto esteja maduro, e quando esse fruto está maduro, significa que ele vai trazer mais dulçor, mais aromas, uma acidez controlada, uma acidez interessante, e trazer um chocolate de boa qualidade. Colhido esse cacau nesse ponto de maturação adequado, esses frutos vão para a fermentação. Você sabia que um cacau também passa por fermentação? Isso é uma coisa muito interessante. A maioria das pessoas que comem chocolate sequer sabem que essa matéria-prima precisou passar por um processo de fermentação. E não é questão de horas e você tem um cacau pronto para virar chocolate. Não, a gente está falando aqui de 2 a 3 semanas desse longo processo. Um processo começando pela fermentação, que vai ali em diversas etapas, mas dura de 5 a 7 dias para fazer esse processo de fermentação e desenvolver esses aromas. E depois de fermentado, ele precisa ainda passar por um delicado processo de secagem. Esse processo de secagem é um processo a sol, né? O cacau fica exposto ao sol e fica exposto a diferentes temperaturas. Então o produtor ele precisa fazer esse revolvimento desse cacau, precisa tomar cuidado com o excesso de sol, excesso de chuva. Enfim, são muitos detalhes que só mesmo você ficando cada vez mais especialista, você vai entender que todos esses manejos são super importantes para resultar num produto adequado, um chocolate maravilhoso para você. Feito isso, o cacau passou lá pelos seus 12, 15 dias de secagem ao sol, com muito cuidado, com muita delicadeza. Aí sim, ele está pronto para sair da roça e ir para a indústria de chocolate. Tem alguns produtores que ainda fazem aquilo que se chama processo de maturação desse cacau. Deixa ele lá quietinho, descansando um pouco por uns 2, 3 meses antes de virar chocolate. Mas isso é realmente opcional. Feito isso, saiu o cacau da roça, a indústria de chocolate ou os nossos produtores bean to bar vão receber as amêndoas de cacau. Eu trouxe aqui num potinho, vou pegar alguns aqui. Tem um cheiro maravilhoso, um cheirinho de fermentado, sabe? Ela é mais ou menos assim, deixa eu colocar um pouquinho na minha mão. Tomara que vocês consigam ver. Ela é bem pequenininha assim, e embora seja pequenininha, tem um potencial maravilhoso de fazer isso que o mundo todo ama, que é o nosso querido chocolate. O interessante de dizer que nem todo o chocolate que a gente vê no supermercado é bean to bar. O que eu quero dizer, nem todo produtor de chocolate vai receber essas amêndoas, né? Então, o produtor que cuida, que recebe direto as amêndoas, ele tem esse processo que a gente chama de bean to bar, que é um processo muito mais cuidadoso, muito mais cauteloso, que é isso que a gente vai contar para vocês.
Recebeu essas amêndoas, ele vai passar agora por um longo processo para fazer realmente o chocolate dele. Ele vai fazer uma torra, assim como o pessoal do café tem toda aquela delicadeza com a torra, tem todo aquele conhecimento, aquele know-how. Cada torra desenvolve um perfil aromático. Se a gente coloca temperaturas mais baixas, se a gente coloca uma temperatura mais ousada, tudo aquilo vai impactar na experiência que a gente quer promover como um fabricante de chocolate. Tem certo? Tem errado? Não. Tudo isso é aquilo que você quer promover para o seu consumidor. E nós, como consumidores, quanto mais diversidade de sensações e experiências a gente tiver, mais bacana vai ser a nossa diversão. Fez a torra, fez a separação das cascas, tirou essa casquinha do cacau, a gente vai ter aquilo que se chama de nibs. Muita gente, principalmente o povo saudável, adora procurar nos empórios, no supermercado, aqueles nibs de cacau. Usar nas suas granolas, nos seus bolos, nas suas receitas. E é um produto bem bacana que é 100% cacau, né? Esse cacau, esses nibs de cacau, eles vão... Estão perguntando aqui, aonde que a gente encontra esses nibs? Conhece alguma loja que vende em Campinas, algum lugar que as pessoas possam encontrar? Ah, boa pergunta. Onde é que a gente pode encontrar esses nibs de cacau para fazer essas receitas bacanas? Bem, não é tão difícil assim. O importante é a gente achar um nibs de boa qualidade. Você procurar um empório que tenha boas procedências, mercados locais, eles vão ter ali os nibs de cacau. Hoje em dia já não é mais tão difícil. Tem até algumas marcas presentes em supermercados do público em geral. Não é tão difícil assim. Bem, esses nibs vão virar chocolate depois de horas em agitação e um processo que a gente chama de moagem para deixar essas partículas bem pequenininhas. A gente vai chegar no nosso chocolate. É importante dizer que esse processo, embora não seja tão complexo, tão tecnológico, é um processo que leva longas horas até que a gente tenha esse chocolate com esse aroma desenvolvido e essa textura, porque o que a gente quer é colocar o chocolate na boca e sentir ele se derretendo e sem aquelas partículas, sabe? Já provou e viu aquelas areinhas ali no meio? Isso não é legal, né? Então tá bom. Depois vem um processo de cristalização para deixar o chocolate durinho, né? Muitas vezes, aposto que todo mundo já teve a experiência de pegar um chocolate derretido, seja no ponto de venda ali no supermercado ou até mesmo no seu carro, né? Você esquece ali no seu porta-luva, a hora que vai ver aquilo tá todo derretido. Então, para a fabricação do chocolate, a gente passa por esse importante processo, que é deixar o processo de temperagem, que é deixar o chocolate nesse estado sólido. Pois bem, expliquei um pouquinho, tomara que a gente tenha mais oportunidades para falar do processamento do cacau e do chocolate, mas agora eu quero guiar vocês para essa nova sensação. Quero que depois desse vídeo vocês possam consumir chocolates de maior qualidade e principalmente perceber esses aromas, perceber essas sensações que eu tanto tenho falado aqui no vídeo. Agora é importante, antes da gente encontrar os chocolates bacanas, esses chocolates Bean to Bar, que eu estou comentando que tem esses aromas, né, essa experiência diferente, vamos começar lá atrás com esses chocolates que a gente vê em larga escala aí no mercado. Eu tenho aqui um bombonzinho que fez parte da infância de todo mundo que está aqui nos assistindo, eu tenho certeza. É um bombonzinho muito clássico e a gente costuma chamar isso daqui de chocolate. Porém, na verdade, se a gente ler muito bem ali no rótulo dele, vocês vão ver que não é feito com chocolate. Ele é feito a partir daquilo que alguns confeiteiros chamam de chocolate fracionado, de gordura fracionada, enfim. Mas é aquilo que a gente chama de cobertura sabor chocolate. E cobertura sabor chocolate porque ele não tem um percentual elevado de cacau a ponto de poder ser chamado chocolate e não tem aquela que a gente chama da nossa estrela do chocolate, que é a manteiga de cacau. Ele é feito a partir de uma gordura vegetal que não tem os mesmos aromas, que não tem a mesma percepção sensorial, mas gera um produto de qualidade mais barata e com certeza uma qualidade inferior. O que é importante dizer quando a gente coloca um chocolatinho desse aqui na boca? Muitas vezes, produtos como esse, a maior atenção dele não está no sabor, está na textura.
Você já percebeu isso? Então, quando você morde esse produto, você vai sentir uma diferente textura crocante, uma diferente textura macia, e aquilo vai envolvendo o nosso sensorial, vai envolvendo o nosso cérebro, e a gente só fica naquela percepção de textura. Mas, na verdade, a hora que a gente engole esse chocolate, se a gente prestar atenção, o que ficou na boca? Ficou apenas um sabor doce. E por vezes um sabor doce e até mesmo cansativo, né? A gente fica com aquela sensação, até arranha a garganta de tanto dulçor que tem. Então isso daqui é um bom exemplo de um chocolate que não é chocolate, né? A começar porque a casquinha que ele tem aqui é muito fininha, a gente tem percentualmente uma quantidade muito baixa de chocolate aqui. E esse chocolate que a gente acha que é chocolate, em verdade nem sequer é chocolate. Esse outro aqui, que a gente nunca consegue comer um só, é a mesma coisa. Ele tem uma fina camada e cada vez um pouquinho mais fino de chocolate. E o que é feito aqui, a cobertura dele também é o que a gente se chama de cobertura sabor chocolate, que não tem a quantidade suficiente ali de cacau para a gente elegê-lo a chocolate de verdade. Né? Então, assim como esse outro bombonzinho, esse produto aqui, ele vai envolver a gente no excesso de dulçor e nessa diferente textura crocante, macia, enfim. Mas a gente aqui não pode conseguir, esse produto não dá pra gente aquela sensação de apreciação, não dá aquela, a gente não consegue perceber de fato a presença do cacau. E é interessante a gente falar a respeito desses produtos, porque a gente, de uns anos para cá, na indústria de alimentos, a gente tem chamado muita atenção para o excesso de consumo de açúcar. Então, a população em geral, em todos os estados brasileiros, estão sofrendo com excesso de peso. E de onde que vem esse excesso de peso? Com certeza do excesso de açúcar que a gente vem comendo. O chocolate em si é feito de uma matéria-prima muito nobre, ricos em vitaminas, antioxidantes e proteínas, que são alimentos muito importantes e nutritivos para a nossa saúde. Porém, para a gente encontrar todos esses benefícios no chocolate, o chocolate necessariamente precisa ter uma quantidade elevada de cacau. Doces como esse têm uma quantidade elevada de açúcar e isso não vai te fazer bem. Combinado? Dando um passo adiante, nós temos aquilo que já é o chocolate. A legislação brasileira, infelizmente, é uma das legislações mais permissivas que a gente tem no mundo. O que significa isso? Para ser chamado de chocolate, basta ter 25% de cacau. Que cacau é esse? A legislação não cobra sequer que esse chocolate tenha a presença de manteiga de cacau e não delimita o uso das manteigas vegetais. Das gorduras vegetais, assim como quase todos os outros países do mundo regulamentam isso. Isso faz com que a gente tenha uma grande diversidade de produtos de baixa qualidade, né? Existe até uma fama que o Brasil tem alguns dos piores chocolates do mundo, o que não significa que a gente não tenha chocolate de qualidade. Pelo contrário, eu sempre que viajo levo para os meus amigos chocolates brasileiros para dizer para eles como a gente tem um potencial gigantesco e como o chocolate genuíno brasileiro está fazendo bonito aí no exterior. Muito bem, aqui a gente já tem uma barrinha que é comprada numa dessas lojas boutiques de chocolate que a gente encontra em quase todos os shoppings do Brasil. E esse é um chocolate 70%. Muito bom. Aqui a gente já tem muito menos açúcar. Aqui a gente já tem uma quantidade elevada de cacau. E esse chocolate é feito exclusivamente com manteiga de cacau. Sem sombra de dúvidas, essa daqui já é uma grande evolução para o seu paladar. Já é uma grande evolução para você começar a sentir o sabor do chocolate. Porém, essa barrinha aqui, ela foi feita com cacau de baixa qualidade, né? É muito interessante dizer isso, porque é um chocolate caro, é um chocolate vendido em grandes boutiques, mas e cadê a procedência do cacau? É um chocolate, é um cacau que a gente diz feito com cacau commodity. Sabe aquele processo que eu falei, que o produtor tem que ter essa longa experiência de colher apenas frutos maduros, de fazer aquele longo processo de fermentação, aquele delicado processo de secagem? A gente não vê por aqui.
E se a gente não vê por aqui, a gente não vai conseguir sentir aquelas notas aromáticas que eu estou comentando aqui. Exatamente como um vinho de boa procedência, um vinho de terroir com aromas e um buquê interessante, necessariamente ele precisa ser feito a partir de boas uvas, certo? Ter um bom processo de produção. Se isso não acontecer, a gente vai acabar tendo vinhos comerciais, vinho de grande massa por aí, que ok, são vinhos interessantes, mas não te traz toda essa experiência interessante sensorial, que talvez seja aquilo que você esteja buscando. Muito bem, esse chocolatinho aqui, vamos abrir só pra gente dar uma olhadinha aqui nele. É um chocolatinho bem bonito, por sinal, tá com um brilho bem bacana. Como eu disse, com baixo teor de açúcar e elevada quantidade de cacau. Mas aqui a gente ainda não vai sentir essas notas aromáticas. Mas, para quem vai começar, para quem quer ter essa evolução do gosto e apreciação do chocolate, altamente recomendo que você compre um desses chocolates para ter essa percepção. O que é um cacau de aroma, o que é um cacau fino de aroma que a gente chama e o que é um cacau comum. Muito bem. Então agora a gente vai para os chocolates Bean to Bar. O que o chocolate Bean to Bar tem de diferente? Nesse produto a gente consegue... Você já viu aquela roda de sabores que muitas vezes a gente encontra em lojas de vinho, em algumas cafeterias de cafés especiais? A gente pode encontrar notas florais, notas cítricas, notas de frutas vermelhas, frutas amarelas, tons de caramelo, um sabor amadeirado, um sabor frutado. É uma experiência, digamos, muitas vezes elegante, porque você coloca o seu chocolate na boca, naquele primeiro impacto ele começa a derreter, às vezes a gente pode até dar uma ajudinha, mastigar um pouquinho e aquelas notas vão saindo. E à medida que o chocolate vai derretendo na boca, a gente fala que ele vai tendo uma evolução. São as primeiras notas de impacto, aquilo que você percebe a hora que o chocolate ainda está no seu primeiro momento de derretimento. Depois, a hora que o chocolate se derreteu por completo, que muito provavelmente é onde a gente vai ter as melhores sensações desse chocolate. E por fim, qual é a sensação desse chocolate a hora que ele já foi embora? O que fica no seu paladar, o que fica na sua boca? E isso é muito interessante. Não deixa de ser uma educação, é claro que nem todas as pessoas estão prontas e preparadas para isso, é na degustação dia a dia, é a gente fechando os nossos olhos e nos perguntando o que é que eu estou sentindo comendo esse chocolate. E à medida que isso vai acontecendo, a gente vai enriquecendo aquilo que a gente chama de biblioteca aromática do chocolate, na nossa própria língua, na nossa própria boca. Quanto mais chocolates você for provando desse chocolate que eu estou dizendo, feito a partir de cacau fino, maior vai ser o seu conhecimento a respeito desses aromas, certo? Eu tenho aqui dois exemplos. Um chocolate feito a partir do cacau amazônico, então um cacau muito especial, cultivado pelos povos ribeirinhas, pelos povos indígenas na Amazônia, com muito cuidado. Aquilo tem um contexto muito importante para essas pessoas, porque eles também fazem o cacau como um meio de preservar a região no qual eles vivem ali, a região amazônica. Todo esse cuidado a gente vê nesse aroma, nessa percepção ali do cacau, e vira um chocolate delicioso, um chocolate feito do grão à barra, Bean to Bar, por um chocolateiro aí muito experiente e capaz de promover essas sensações. Trago também um outro chocolate, tão nobre quanto, feito também a partir de uma amêndoa de cacau. Esse daqui, o próprio produtor de chocolate também faz as suas próprias amêndoas. Ele tem a produção de cacau e a produção de chocolate, o que é muito interessante, porque a gente consegue acompanhar o processo todinho. Qualquer mudança, qualquer alteração que ele faz no campo vai reverberar na sua barra de chocolate. E tudo isso ele mesmo consegue controlar. Porém, essa origem do cacau é lá da Bahia, do sul da Bahia, naquela região ali de Ilhéus, onde, como eu comentei, temos centenas e centenas de fazendeiros ali produzindo. Embora os dois chocolates sejam de 70% de cacau, aqui a gente tem experiências completamente diferentes. Em um, a gente consegue sentir notas mais florais, mais cítricas,
uma sensação bastante impactante, eu diria assim, com um terroir mais ousado até, uma experiência que muitas vezes a gente não consegue perceber tradicionalmente em um chocolate. E no outro a gente tem algumas notas que são um pouco mais comuns de chocolate, né? Um chocolate de verdade, uma acidez mais baixa, uma acidez bem controlada, que eu acho que harmoniza muito, muito bem com a proposta desse chocolate. Recomendo então que depois de vocês saírem desse lugar aqui, que são os bombonzinhos, que são essas guloseimas que a gente chama, vão aos poucos aumentando a sua quantidade de cacau, aumentando a sua experiência, né, a sua ousadia ali em provar um pouco mais desse produto tão nobre, desse alimento dos deuses, até vocês chegarem nos chocolates Bean2 Bar. Só de Brasil a gente tem centenas de marcas, cada marca tem uma diversidade aí muito grande de experiência para trazer para vocês, e eu tenho certeza que é um caminho sem volta. Nunca mais vocês vão conseguir comer esses docinhos do mesmo jeito que vocês comiam antes. E a experiência vai aumentar e muito. Lu, estão perguntando aqui pra gente como a gente identifica então um chocolate de boa qualidade. Além do valor, que normalmente ele vai ser mais alto, mas na própria embalagem tem que estar constando o quê? Para a gente considerar um chocolate de boa qualidade. Ah, legal. Essa pergunta aqui dos nossos espectadores, dos nossos seguidores, é muito importante. É claro que não é fácil identificar tudo isso que eu estou falando para vocês. Um ponto importante, mas não determinante, é a gente começar a observar ali todas as informações da embalagem. Então, o primeiro é a gente observar qual que é a quantidade de cacau. Escolha chocolate dando o privilégio para chocolates que representem mais o cacau. Mas só isso ainda não é tudo, porque a gente tem que entender se esse cacau é de boa procedência ou é esse cacau que eu comentei com vocês, esse cacau comum, esse cacau commodity. Um produtor de chocolate Bean2 Bar, ele vai fazer questão de trazer essa informação já no painel frontal de frente para você. Então ali no comecinho você já vai entender aonde que é essa origem, de onde esse cacau veio, se é um chocolate Bean2 Bar, qual que é a porcentagem, né? Os produtores Bean2 Bar preservam bastante essa informação de quais são os ingredientes e qual a porcentagem do cacau. No verso ali do chocolate, você também vai conseguir ver a origem do fabricante, que isso vai ser uma informação muito importante, e a lista de ingredientes. É muito importante que uma dos primeiros ingredientes seja cacau. A gente sempre vai ter açúcar, né? Mas é interessante, quanto menos açúcar, melhor. E claro que um bom chocolate, ele vai ter um mínimo de aditivos possíveis. Então, os aromas, os emulsificantes, provavelmente eles não vão estar presentes. O que acontece, esse cacau commodity, essa maioria, essas grandes marcas que a gente vê por aí, nos aeroportos, em todos os supermercados, em todas as padarias, eles vão comprar esse cacau mais barato, porque o foco deles é fazer chocolate para grande massa, né? E aí o foco vai ser sempre em baratear o preço. O que a gente vai ter de característica principal quando a gente fala desse cacau commodity, quanto mais a gente eleva a quantidade de cacau, mais amargor a gente vai ter. Então é bem comum as pessoas falarem: eu não gosto de chocolate amargo, eu não gosto de chocolate intenso, porque o cacau não é de boa procedência. Quando a gente pega um chocolate feito a partir de cacau fino, até criança consegue comer, porque aquele amargor, aquela experiência que a gente meio amarra a boca, não vai ter, porque a gente tem um equilíbrio aqui da acidez, do amargor. O amargor faz parte do cacau, é claro, mas ele precisa estar em equilíbrio, ele não pode estar despontando mais do que qualquer outra nota. Então, depois que você começar a sua experiência, a sua evolução do gosto, tenho certeza que só de pegar um chocolate de cacau comum você já vai perceber, porque esses aromas não vão estar ali, e a principal característica vai ser esse amargor, essa nota que amarra a boca. Então é isso, pessoal que está acompanhando a gente nas lives. Obrigada pela presença, obrigada de vocês estarem aqui com a gente. Qualquer dúvida, escrevam aqui para escolher o seu chocolate. Espero que vocês possam, a partir desse vídeo, conseguir escolher melhor os seus chocolates e ter essa experiência que eu tanto comento para vocês. Tá certo? Tchau, um abraço e até mais!